pessoal, bom dia, graças e paz, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje, mais uma vez, nós vamos partir para o nosso terceiro dia de lendo a Bíblia em 365 dias, né? E hoje nós vamos ler mais uma vez o livro de Gênesis, Salmos e Mateus. Tá? Deixa eu só pegar aqui os textos. Está aqui. Então lá, terceiro dia, né? Como sempre eu falo, vamos orar, né? Antes de você meditar, antes de você buscar, né? Que a intenção aqui não é só ler a Bíblia. A intenção é nós sermos edificados pela leitura. Não é só ler a Bíblia por ler. Eu li a Bíblia em um ano. Isso aí não tem vantagem nenhuma. A única vantagem que você vai ter é se você ler ela como absorvendo o que tem ali para ser ensinado, o que Deus tem para poder ministrar, para falar. Então isso é muito importante. Tá? Então orem antes da leitura, reserve um tempo separadinho aí, um lugar que você esteja tranquilo. Né? Provavelmente essa leitura também nós vamos durar em uma média de 30 minutos. Tá? Então vamos lá. Tá bom? Eu, como sempre, a gente quer fazer um vídeo rapidinho, sem se estender, para nós irmos ao que é necessário, né? Na verdade eu coloquei a tela aqui, mas eu não mostrei a tela para vocês, né? Então tá aqui, ó. Então lá, orar antes, tá? Reserva um tempinho, um lugar para você poder meditar, livre de distrações, o tempo médio de 30 minutos aí, tá? Então nós vamos ler o Gênesis 5, capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7, Salmos capítulo 3 e Mateus capítulo 5, tá bom? Então vamos lá. Então Gênesis capítulo 5 diz assim, ó, vamos lá. Este é o registro da descendência de Adão, quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e mulher os criou, quando foram criados, e os abençoou e os chamou de homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outro filho e filha, vivendo ao todo 930 anos, e morreu aos 105 anos. Sete gerou Enós. Depois que gerou Enós, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enós gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enós viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. E depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque, que depois gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. E morreu, e viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé
e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Você pode perceber que aqui existem alguns nomes conhecidos, né? E é bem legal, e eu aconselho vocês... Como é que está minha imagem ali? E eu aconselho vocês a... Deixa eu só afastar um pouquinho aqui. Isso, melhorou. E eu aconselho vocês a ler os nomes aqui e a estudarem sobre eles. É bacana você saber quem foi cada um deles aqui, né? Vamos ao próximo capítulo, capítulo 6. Então nós vamos só para recalque. Nós vamos ler o capítulo 5, 6 e 7, não no 6. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia Néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, e eles foram os heróis do passado, homens famosos. E o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação e pensamento do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos, as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou-lhe benevolência. Até a história da família de Noé não era homem justo, íntegro entre o povo e da sua época. Ele andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. E ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. E Deus disse a Noé: darei fim a todos esses seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 300 metros e meio de altura. 13 metros e meio de altura. 300 metros, bicho, alto, hein? Faça-lhe um teto como um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça o andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra e o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida, e tudo que há na terra perecerá. Mas com vocês estabelecerei a minha aliança, e vos entrará na arca com seus filhos. Isso, de novo, 18. Mas com vocês estabelecerei a minha aliança, e vocês entrará na arca com seus filhos e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com vocês. De cada espécie de ave, e de cada espécie de animal grande, e de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos, e armazenem todo tipo de alimento para que vocês e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha havido ordenado. Bom, esse texto aqui começa já da introdução na história de Noé,
né? E vemos aqui a corrupção, né? A terra sendo corrompida pelo pecado já, né? E uma coisa bem interessante, que é Deus se arrepender de ter criado o homem, né? Mas por causa da fidelidade de Noé, Deus preservou-lo. Tá? Então, medite isso, vê se o que você absorve aqui, o porquê que fazer as questões, né? É sempre bom ler fazendo questões. Por que Deus preservou Noé? Por que Deus quis destruir a terra? Por que Deus se arrependeu? Por que enfim, e você começa a achar as respostas aqui, ok? Vamos lá, capítulo 7. Será que está dentro do nosso cronograma? Cadê aqui isso aqui, ó. Vamos lá. Capítulo 7, versículo 1. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve todos estes casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. E Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. E Noé e seus filhos e suas mulheres, sua mulher e suas mulheres e seus filhos, e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa da água do dilúvio. Casais de animais grandes, puros, impuros, e de aves do céu, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois de 7 dias as águas do dilúvio vieram sobre a terra. E no dia que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. E naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com suas mulheres, com sua mulher e com as mulheres dos seus 3 filhos, entraram na arca. Como eles entraram, todos os animais de acordo com as suas espécies, e todos os animais selvagens, e todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que lhe se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, e todas as aves, e todos os outros animais que voam, casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida, vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio sobre a terra, e as águas aumentaram e levaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas, e todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. E tudo que havia em terra seca tinha nas narinas o fôlego de vida, morreu. E todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes. Os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Bom, aqui nós começamos a história de Noé, fomos até o dilúvio, né? E tudo o que aconteceu. Então, é bem legal a gente... Esse texto de Noé é bem rico, né? De informações, rico de coisas que Deus pode nos falar, né? E uma das coisas que é bem interessante que eu já li e volto a citar o meu pai uma vez ministrando sobre isso, meu pai, o pastor Oswaldo, ministrando sobre isso,
sobre essa passagem, ele colocou um negócio bem interessante, que foi o seguinte, que dentro da arca, né, Deus mandou colocar os animais, tal. Então você imagina como é que estava aquela arca lá dentro, né? O cheiro de animal, o cheiro de fezes de animais, de urina de animal, aquele cheiro de fechado. Imagina como é que estava aquilo, né? Não sei se vocês, alguns de vocês já tiveram a oportunidade de entrar em um curral, né, de animal. Por exemplo, meu avô criava cavalo, né, e quando eu entrava no estábulo dele lá, era o cheiro chegava a ser para quem está acostumado, né? Mas aquele cheiro de animal, né? Então, imagina como é que estava a arca, multiplica isso por, nossa, sim, né? Então, imagina, chega um barulho de animal, como é que tava? Você bota na sua cabeça se você iria suportar, se você ia aguentar, né? E só que dentro da arca podia haver tudo isso, né? Mas lá dentro havia vida, enquanto lá fora da arca não tinha cheiro, mas tinha morte, né? Então, trazendo uma analogia bem interessante aqui, muitas vezes nós estamos nas nossas dificuldades, passamos pelas nossas intempéries, passamos pelos nossos momentos difíceis, mas se estamos com Deus ainda temos vida, né? Enquanto fora da nossa casa, fora do nosso mundo, né, com Deus, fora do nosso relacionamento com Deus, a morte, né? Pense nisso. Vamos ao próximo texto, que é de Salmos, Salmos capítulo 3, ele é curtinho. Vamos lá. O Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito: Deus nunca salvará. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, que me protege, e a minha glória, e a minha fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. E me deito e durmo, e torno a acordar, porque o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, e a tua bênção está sobre o teu povo. Bom, esse texto aqui, não precisa nem falar, nem tentar uma canção, né? Como cresceram os meus inimigos, né? Muitos são os meus adversários, né? Pois o Senhor és o meu escudo. É baseado nesses salmos, né? Esses salmos é bem interessante que quem lê assim desavisado, né, quem nunca leu, uma pessoa que não tem comunhão com a palavra, nunca leu esse texto, e se ele fala assim, nossa, né, quebra o queixo dos meus adversários, e tal, né, fala, poxa, que severidade, né, que brutalidade, né. Naquela época era assim, havia guerra, né, mas espiritualmente falando, é Deus falando assim que ele vai destruir de uma vez por todas o nosso inimigo chamado Satanás, né? Que ele não tem piedade quando se trata do inimigo da palavra, o inimigo dele, o inimigo que distorce tudo aquilo que foi os desígnios de Deus, que distorce os seus mandamentos, que distorce os seus princípios. Então, para Deus não há perdão, né? Para o diabo, né? Então, por isso que fala que do Senhor vem o meu livramento, eu deito e durmo porque o Senhor me acorda. Esse é o justo, né? Esse é o que é o justo, né? Deus quebra o queixo de todos os inimigos, né? Aqui ele está falando como se fosse uma guerra, mas a gente transporta isso para uma guerra espiritual, né? Não temerei as milhares que me cercam. Estão falando de demônios e suas legiões, né? Obviamente que isso aqui é um contexto, né, trazendo para o lado espiritual, obviamente, tá bom? Tá, mas como eu falei, leia, absorva, tente, pergunte, tire respostas, pesquise, é legal. Deus vai falar com você muito. E agora o último livro que nós vamos ler, que é Mateus, capítulo 5. Eu acredito que é só o 5, isso, né? Porque ele é bem longo, né? São 48 versículos. Então vamos lá. Vendo a multidão, Jesus subiu ao monte e se assentou.
Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, que quando por minha causa os insultarem, e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Pois da mesma forma perseguirei os profetas que viveram antes de vocês. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vocês vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que estás no céu. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existir céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, e a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior às dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar será sujeito ao julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão: raça, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se vocês estiverem apresentando suas ofertas diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe ali sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seus adversários que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhes garanto que vocês não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouvirão o que foi dito: não adulterarás. Ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito te faz pecar, arranque-o e lance fora. É melhor perder a parte do seu corpo do que entrar ele lançado ao inferno, com todo ele, lançado ao inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar da sua mulher,
deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. É controverso. Não é controverso não, direto na verdade, né? Não é controverso, é direto o ensinamento. Mas enfim, não vamos entrar em detalhes aqui. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra o juramento que você fez diante do Senhor. Mas eu lhe digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é estrado dos seus pés, nem Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto nenhum fio dos seus cabelos. Seja o seu sim e sim, o seu não e não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que é dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as coisas àqueles que desejam pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem aos seus inimigos e orem por aqueles que lhes perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está no céu. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e os injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial de vocês. Olha, esse aqui a gente já conhece, né? Essa passagem. E aqui dá pra gente tirar muita coisa, né? Se você tem dúvida de algumas coisas práticas, né? Se deve ou não deve fazer, qual é a decisão que eu tenho que tomar, qual que é a minha atitude. Isso aqui é o próprio Jesus ensinando, é o próprio Jesus falando, então você consegue analisar, né? Por isso que eu vou abrir um parênteses aqui, não é nenhuma questão de julgamento, mas isso é uma convicção minha, pastor Marcos falando, tá? E, por exemplo, e até polêmico, né? Por isso que eu até dei uma engasgada quando eu li. Deixa-me só achar aqui. Cadê? Aqui. Aqui, no 31. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, né? Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto, né, esse exceto vem de exclusão. Vamos fazer uma pesquisa rapidinha aqui, ó. A palavra é exceto, né? Exceto, a exceção de, com exclusão, fora, salvo, né? Todos foram embora, exceto, né? Então o exceto dá uma exclusão, exclui o fato. Então, por exemplo, vamos supor, como diz o texto aqui: mas se alguém divorciar de sua mulher, exceto, tirando de lado a questão da imoralidade sexual, da traição e assim por diante, tirando isso, qualquer outro motivo que seja, porque ele não sabe administrar, porque ele é grosso, porque ele não sei o que, né? Faz
que ela se torne adúltera, né? E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério, né? Então esse texto aqui ela dá uma margem de muita interpretação, né? Mas é bem claro, não tem que interpretar muita coisa, né? É bem claro o que está dizendo aqui, tá? É bem claro, né? Se alguém me perguntar um dia assim, Marcos, você concorda de um casal que se divorcia cristão? Não concordo. Não concordo, porque não foi para isso que Deus criou o casamento, certo? Ah, mas ele traiu. Ok, ele traiu. Para isso que existe o perdão, né? Ah, mas é difícil perdoar. Eu concordo com vocês, eu concordo, né? Mas se alguém me pedir conselho, eu não vou falar assim, vocês não devem se separar. Não, porque não vou fazer isso, obviamente. Eu não estou passando pelo problema da pessoa, né? Mas se alguém me pedir o meu conselho, eu vou falar assim, ore e busque a Deus. Porque se há perdão e o perdão for genuíno, ele sara todas as feridas. Deus tem poder para sarar tudo. Nós acreditamos que Deus pode curar um câncer. Nós acreditamos que Deus pode fazer um cego enxergar. Nós acreditamos que Deus é um Deus de milagres, um Deus que pode fazer todas as coisas, e para Ele nada é impossível. Só quando chega na história do nosso casamento a gente não acredita em nada disso. A gente não acredita que Ele é Deus que pode restaurar o nosso casamento. Nós não acreditamos que Deus Ele é um Deus que Ele pode ministrar o perdão. Ele pode dar o arrependimento, né? Ah, mas é inconcebível. Eu concordo. Eu também acho. E por isso que eu falo que é uma situação muito delicada. É uma situação que tem que ser tratada juntos, com muita oração. Pedir direcionamento do Senhor. Pedir que Deus faça as coisas. Não podemos tomar atitudes pela emoção, pela razão do homem, né? O porquê eu acho. Se nós decorrermos todo esse texto aqui até lá embaixo, nós vamos ver que tudo que foi dito aqui por Jesus contraria totalmente a razão do homem, né? Se alguém te ofender, não sei o que, ame-o, seu inimigo, ore por ele. Se alguém te dá capa, é tudo contrário, porque a gente é olho por olho. Se ele fizer mal para mim, eu respondo à altura. Você entendeu? Então, todo esse capítulo fala sobre isso. Agir completamente fora daquilo que é o conceito humano, o conceito do homem, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Que nós não devemos agir pelas nossas forças ou pela nossa razão humana, e sim pensar naquilo que Deus faria, o que Jesus faria, né? Que Jesus faria. Por sua passagem na terra, Jesus amou todos e perdoou todos. Nem todos foram para o céu, acredito, mas ele amou todos, isso é certeza, tá? Um texto que eu posso colocar aqui rapidinho, né, para a gente terminar, né, do jovem rico. Você acha que Jesus não amava aquele jovem? Quando Jesus fala para ele que ele teria que vender todas as coisas deles para ele dar, ele não estava interessado nas coisas dele e não fazia diferença se ele era rico ou pobre para entrar no reino dos céus, mas e sim onde o coração dele estava preso, estava focado. E Deus o amava, Jesus o amava muito. A palavra diz assim, que Deus ele se entristece com a morte do ímpio, mas ele se alegra na morte do justo. Por quê? Porque o justo sabe que vai estar com ele vai receber. O ímpio não, o ímpio está condenado. Entende? Então, Deus ama todos, Jesus ama todos. Entende? E Ele não quer que nós agimos de forma negligente, de forma humana, de forma carnal. Nós temos que todas as coisas, olhar com nossos olhares espirituais e pedir direção do Pai. Pedir direção. Senhor, está difícil, estou com muita dificuldade, eu estou passando por uma situação, porque eu estou passando por um problema no meu casamento, porque eu fui traído, porque eu traí. Dobra o seu joelho e pede direcionamento de Deus. Não há nada que Ele não possa fazer. Ele faz tudo, Ele realiza tudo. Ele vai dar a melhor direção. Não ande segundo os conselhos dos ímpios. Lembra que nós lemos? Não ande segundo os conselhos das pessoas, porque muitos aí vão dar conselhos errados. Vai lá, tome justiça, faça isso, processe, separe. Não faça isso. Busque no Senhor em primeiramente e deixa Ele fazer. Se for da vontade dele, que, como eu falei, nunca vou dar um conselho desse, a não ser que seja direção de Deus, né?
que uma pessoa que não dá, eu não consigo viver com essa pessoa mais, tal, aconteceu isso, aconteceu assar, ele me traiu, ele estava com outra pessoa e não sei o que. Ok, Deus vai dar o direcionamento e Deus vai dar paz no coração e Deus vai direcionar. Agimos pela vontade de Deus e não pelas nossas vontades. Hoje todo mundo faz as coisas de acordo com o que quer fazer. Hoje as pessoas veem na cabeça assim, eu vou fazer isso porque é isso que eu quero fazer. E vai e faz. Aí dá com o burro na água, aí depois vem, por que Deus me abandonou? Porque ele me deixou passar por isso? Ele não te abandonou e não deixou você passar isso. Você foi porque você quis, você toma a tua decisão. Você tem livre-arbítrio. Entende? Então, não adianta culpar Deus. Se nós andarmos aqui, segundo o que está discriminado em todo esse texto, tá? Esse texto é muito bom, medite nele mesmo, medite, tá? Eu não estou falando que o que eu interpreto, ou o que eu ensino, ou qual seria a minha atitude é a certa, entendeu? Mas eu quero andar segundo o que está escrito aqui, ó. Que isso aqui é a palavra de Deus, e ela é verdade e ela é vida, entende? Então isso aqui, eu quero andar segundo isso aqui, o que está escrito aqui. Mas é exagerado, hoje vivemos em outros tempos. Ok, para Deus ele é Deus de todo tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã ele é o mesmo. A palavra dele não muda. Por que nós temos que mudar? Você entende? Então, eu quero andar segundo isso daqui. Mas é exagerado. Eu prefiro errar pelo excesso do que pela falta. Né? Excesso de compromisso com a palavra, excesso de respeito pela palavra, excesso de amor pela palavra, do que pela falta de compromisso, pela falta de amor e pela falta, principalmente, de obediência à palavra. Amém? Então esse foi o nosso estudinho rapidinho da nossa Bíblia em 365 dias. Espero que você tenha sido abençoado. Mais uma vez, leia todos os textos. Se você estiver acompanhando, se você vai ler separadamente, marque aquilo que está sendo ministrado ao seu coração, marque aquilo que Deus está falando ao seu coração. Não estou aqui para pregar ideologias, não estou aqui para pregar teologias, não estou aqui para pregar doutrina. Estou aqui para falar o que está escrito aqui. Somente isto. A minha razão, a minha opinião, porque eu, como eu falei agora, manifestei uma questão da minha opinião baseada nisso daqui, tá? Ela, diante do que Deus é, diante do que Deus, de toda a magnitude e maravilhas de Deus, ela não serve para nada, entende? Então, se te abençoou, ok. Se não te abençoa, ok também, não precisa recebê-la. Entende? Isso não vai te fazer ou não vai me fazer mais ou menos santo, tá? Ok? Isso são as minhas convicções, aquilo que eu tenho e estou aberto, sabe? Aquilo que Deus ministrar no meu coração e fala assim: não, Marcos, eu acho que você está indo errado, o pensamento não é esse, tá? Ou então Deus enviar, você está falando, se Deus falar com você, se vier uma pessoa de Deus, que eu sei o caráter, que eu sei que leva Deus a sério, que leva a palavra de Deus a sério, que preserva tanto como eu preservo, que tem vida, testemunho de vida, de comunhão com Deus e com a palavra, e ia falar: Marcos, olha, não é assim? Ok, também está tudo certo e eu vou acatar isso também, porque o meu coração está aberto a ser ensinado. Nós não sabemos tudo, tá? Então, mais uma vez, obrigado por você ter me acompanhado até aqui nessa leitura. Deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal, deixa o sininho, vamos fazer bombar isso, tá? Como eu falei, esse canal ele não está monetizado, eu não ganho recurso nenhum com ele, estou fazendo isso justamente para abençoar a tua vida que quer ler a Bíblia, que quer escutar de Deus, que quer aprender, que quer, né, entender o que Deus tem para falar com você. Amém? Deus abençoe vocês. Até a próxima leitura. Um abraço.